A Confederação Nacional da Indústria reuniu em Brasília cerca de 800 empresários para a apresentação de propostas do setor a candidatos à presidência da República. Formaram a base do encontro 42 estudos em 10 áreas consideradas decisivas para promover o fortalecimento da indústria nacional. O primeiro a falar foi o candidato Eduardo Campos, do PSB. Não é a primeira fase dura que vive a indústria brasileira. Ela viveu um tempo duro no pós-milagre econômico, ela viveu um desafio da hiperinflação, ela viveu o desafio da abertura comercial como ela se deu no Brasil, né? Ela viveu a dureza do dólar 1 para 1 com o real, né? Na sua competitividade, né? Ela vive um outro momento muito desafiador, desde 2010. Que a indústria brasileira está estagnada e ela começou a derreter empregos nos meses mais recentes. Então, há um cardápio apresentado pela própria CNI, ouvindo todas as federações, muito interessante, que foi desenvolvido com a ajuda de consultorias muito renomadas e de grande conceito, que tem muitos elementos que estão no nosso programa de governo e que eu tive em meia hora a oportunidade de falar sobre eles ali. A gente tem que cuidar da produtividade na indústria brasileira, né? Esse é o desafio da economia como um todo, em particular da indústria. A indústria dissemina novas tecnologias. Quando a indústria avança e é forte no país, ela avança o conjunto da economia, ela transborda para o setor serviço, para o setor primário, os efeitos da inovação na indústria. Por isso que não há nenhuma nação no mundo desenvolvida efetivamente que renuncie a ter uma indústria expressiva, exatamente por quanto ela é importante como abrindo caminho para novas técnicas, para a inovação. Nós precisamos, se é desafiador fazer indústria num lugar onde está mais próximo do mercado, com renda média maior, com melhor logística, claro que no Brasil do Nordeste, do Brasil do Norte, de outras regiões que não tem a mesma renda média por perto, que não está próximo dos insumos, que efetivamente não tem a mesma logística, estradas, ferrovias e portos, é mais desafiador ainda. O que é que essa indústria do Nordeste fez no tempo em que o Brasil renunciou a ter uma política de desenvolvimento regional? Ela fez guerra fiscal. Essa guerra está esgotada. As pessoas, os governantes começaram a comprar empregos renunciando a ICMS. Hoje todos renunciam tudo. Então a decisão de locação das plantas, elas passam por outras variáveis, que não é mais a renúncia do ICMS. O Brasil precisa, no sistema tributário brasileiro, ter espaço fiscal para ter políticas de incentivo regionais que precisam compreender também as desigualdades dentro do Brasil mais desenvolvido. O Sudeste não é igual como um todo. Se você for o Jequitinhonha, se for o Vale do Ribeira, no Sudeste, você vai ver realidades distintas. Se você for ao sul do Rio Grande do Sul, você vai ver realidades distintas. Então, nós precisamos ter uma política muito mais articulada, não feita na base da insanidade da guerra fiscal, mas feita a partir de uma visão estratégica de país, de um país que é um só, e um país que precisa cuidar do seu território e do seu povo como um todo, e não só uma parte. Na entrevista coletiva, Eduardo Campos anunciou reforma tributária como prioridade a ser implementada nos primeiros meses de governo. O senhor falou no seu pronunciamento que, se eleito logo nos primeiros meses de 2015, iniciaria o processo da reforma tributária, com a finalidade de reduzir a pesada carga tributária brasileira. Mas esse processo depende também do Congresso Nacional. Como é que o senhor pretende se relacionar com o Congresso Nacional para acelerar uma reforma que há muito tempo se arrasta, tanto do Executivo como, sobretudo, no Legislativo? Muito obrigado. Ela precisa entrar em vigor por etapas para dar segurança aos que muitas vezes correm para impedir a reforma, não por não concordar com o conteúdo dela, mas por medo de perder receitas no curto prazo que inviabilize gestões de municípios, de estados, e as outras vezes é a própria União, o Ministério da Fazenda, que chega e diz, olha, não faz nada, porque senão nós vamos ter problemas nas nossas contas.
Se o Brasil tivesse usado os 100 bilhões das últimas desonerações para fazer exatamente um colchão de liquidez para garantir a transição do velho sistema para o novo sistema, a gente já teria efetivamente iniciado essa transição, porque há mais consenso sobre o que deve ser feito do que se imagina. O que não há de consenso efetivo é exatamente o receio da eventual perda de receita circunstancial no curto prazo, o que termina inviabilizando a reforma. Vamos fazer a reforma, ela terá como princípio a justiça fiscal, desoneração dos investimentos, fim de cumulatividade, IVA com princípio do destino, e vamos fazer esse debate nos primeiros dias de 2015. Depois, foi a vez do tucano Aécio Neves, que em meia hora expôs ideias e foi questionado por empresários. O que eu quero oferecer ao Brasil é um ambiente de segurança jurídica, com a simplificação do nosso sistema tributário, que seria a primeira medida a ser tomada no início do nosso governo. A verdade, focando na criação de um IVA a partir da diminuição dos inúmeros impostos indiretos que estão aí. Resgate das agências reguladoras como instrumento da sociedade, com a sua composição feita de forma meritocrática. Tudo isso, um choque de infraestrutura no Brasil, a partir da atração não apenas de capitais privados internos, mas criando a segurança jurídica necessária e a atração também de capital externo. Simplificação do sistema jurídico e estímulo a que as nossas empresas possam investir em inovação, com a criação, inclusive, de novos fundos. Isso, a meu ver, e o compromisso com a manutenção das regras, isso criará um ambiente propício a que nós possamos retomar a capacidade de investimento do país e voltar a crescer. E tudo isso deve ser orientado pela manutenção da solidez dos nossos pilares macroeconômicos. Meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. O superávit será o possível. Ele deverá sempre existir, mas será o possível. E será feito de forma, talvez essa seja a grande novidade, absolutamente transparente, diferente daquilo que ocorre hoje. Assumi hoje aqui como meta a ser alcançada pelo nosso governo. Isso passa por essa nova ambiência de negócios e estabilidade do país, que é alcançarmos uma taxa de investimentos da nossa economia, entre público e privado, em torno de 24% do PIB. Ousada no primeiro momento, mas factível, realizável, se houver a mobilização do governo, do setor privado e, obviamente, a garantia de competitividade de setores como o industrial, que a perderam ao longo dos últimos anos. Nós, portanto, teremos um compromisso claro com o resgate do programa do etanol como um programa absolutamente estratégico, do ponto de vista econômico, pelo que movimenta, do ponto de vista social, em especial pela sua empregabilidade, não apenas nas indústrias, mas também no campo, e do ponto de vista ambiental. O Brasil hoje vai na contramão do mundo. O Brasil hoje subsidia combustíveis fósseis, algo inimaginável há tempo atrás para um país que desenvolveu tecnologia, expertise no setor em que todo mundo buscava alternativas. Portanto, resgatar novas fontes de energia a partir, por exemplo, da biomassa, que apenas aquilo que São Paulo produz hoje poderia nos permitir a geração de energia equivalente a uma usina de Belo Monte. E por isso tudo é uma demonstração clara da dimensão do equívoco. E no nosso governo haverá, como já há com o setor, um compromisso grande com o resgate da sua capacidade de investimento através de algo que se chama previsibilidade. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, encerrou a sabatina da Confederação Nacional da Indústria, relatou ações de governo e anunciou propostas de campanha. Essa é a função do governo. Em alguns momentos, fazer justamente essas mesas de discussão para propiciar a construção de uma proposta consensual. Muitas vezes você não consegue construir consenso em tudo,
mais você consegue construir consensos em pontos fundamentais. Em pontos fundamentais. E, a partir daí, este país é uma democracia. Aí, todos os agentes vão defender as suas posições. Mas o que eu acho fundamental é que essa discussão passe por uma mesa de negociação, tendo em vista a obtenção de um consenso. Olha, no caso específico da reforma tributária, o que eu digo que essa é uma questão que envolve não só o Congresso, mas a federação, tanto os governadores como os prefeitos, porque é uma repartição tributária, uma discussão sobre repartição tributária, né? Uma reforma tributária é também isto, além de ser uma discussão a respeito da incidência de impostos sobre pessoas, indivíduos, famílias e sobre empresas. Eu acredito que é muito mais difícil você passar uma reforma integral, completa, porque o processo negocial fica muito complexo. No primeiro ano de governo, os governos têm maior força política. Então, é possível fazer essa tentativa, mas nós somos precavidos. Nós iniciamos vários processos. Por exemplo, a discussão sobre a tributação do ICM está no Congresso, num processo de discussão que nós podemos, eventualmente, eu não estou dizendo que conseguiremos, porque ninguém pode prever o futuro, mas acho que nós temos chances elevadas de conseguir aprovar. A mesma coisa com todas as simplificações no que se refere a tributos. Aprovamos recentemente a lei de simplificação do Simples, que vocês vão ver que, primeiro, universaliza o Simples para os diferentes setores da área de serviços, cria cadastro único, acaba com a substituição tributária. Eu acredito que a questão da reforma tributária, ela tem de ser feita assim. Primeiro, na hipótese, uma global, integral, exaustiva. Primeira hipótese. Segunda hipótese, essa que nós estamos encaminhando sistematicamente, que já obtivemos vários ganhos, né? E isso é, eu acho, um processo que pode culminar numa reforma global. Houve já alguns ganhos. Eu acho que a decisão do CONFAS de que algumas coisas podem ser passadas sem ser para o critério de unanimidade, mas por maioria absoluta, já é um ganho. Mas nós iremos tentar sistematicamente as duas linhas, uma paralela com a outra, sem prejuízo uma da outra. No caso da reforma política, eu vejo como sendo diferente, até porque o conteúdo das mesmas são diferentes. Eu só acredito que o Brasil fará uma reforma política depois de várias tentativas que eu vi serem feitas no governo Lula e que eu fiz no meu governo, logo depois das manifestações de junho. Só conseguirá fazer isso por meio de uma ampla participação popular, que dê a legitimidade dessa transformação. Daí porque nós definimos como sendo prioritário o plebiscito. O plebiscito é a condição para se aprovar uma reforma política no Brasil, uma reforma que, de fato, mude as práticas políticas, mude a institucionalidade, garanta uma efetiva transparência e, mais do que isso, diminua todos os riscos de pressão sobre a esfera política no que se refere a financiamento de campanha e outros quesitos similares. Nós agradecemos a presença de vocês, todo o trabalho de cobertura que foi desenvolvido ao longo do dia. O balanço que a CIMI faz desse evento é de muita satisfação, porque o nosso objetivo era colocar na agenda dos candidatos à presidência uma discussão sobre o futuro do Brasil, sobre a agenda que pode ajudar, quer dizer, o Brasil a crescer mais e melhor e aumentar o seu nível de competitividade. Então, nos últimos meses, a CNI trabalhou muito, nós desenvolvemos 42 documentos que foram entregues,
no último mês, as assessorias dos candidatos e que pautaram todo o trabalho das apresentações, quer dizer, dos empresários no dia de hoje. Então, nós estamos satisfeitos por ter introduzido a agenda da competitividade, a agenda da necessidade de continuidade de reformas institucionais, porque nenhum país se congela, nós temos que, de forma permanente, adaptar, quer dizer, as nossas instituições aos desafios econômicos, tecnológicos e sociais. Então, é com muita satisfação que eu faço esse breve balanço e agradeço, quer dizer, o trabalho de vocês, que certamente faz parte desse processo de aumentar, quer dizer, a qualidade do debate político e econômico no Brasil. Muito obrigado.